surgimento é uma oficina, tem toda uma intenção de informalidade, de ser também algo mais prático ou próximo de uma conversa, ainda que a gente precise transitar por elementos teóricos, porque como estávamos conversando um pouquinho antes de vocês entrarem, professora Grace, o Jones e eu, eh, essa ideia da presença e desses elementos e dessas, até mesmo dessas categorias de análise que buscam o não hermenêutico na leitura literária, ele tem um grau ainda hoje de inovador, ainda que já faça um tempo que o livro tenha sido lançado e ainda hoje não está tão presente na tradição das universidades mais tradicionais olhar para a leitura literária a partir de um olhar, nem olhar, olhar, sentir, perceber a leitura literária a partir de uma visão não hermenêutica. Então, gente, eu vou precisar trazer essas categorias para que fique mais claro e que isso que a gente está propondo na oficina mesmo. Então, presença na literatura e na linguagem, hoje é o nosso segundo encontro, corpo e materialidades, a experiência visceral. Falar de experiência é algo que não é realmente novo. Existe toda uma tendência, inclusive dessa busca da experiência e da corporalidade, em linhas teóricas, digamos, que fazem a contestação, por exemplo, do cânone ou da literatura, ou dessas correntes mais clássicas e fechadas do uso da literatura. E a experiência é algo que vem para dizer, esses estudos da experiência, vem justamente para dizer que tem coisas, e isso já não é tão clássico assim, que a teoria não vai tocar, que a teoria não vai dar conta. E que se você fizer uma percepção do mundo sem levar em conta a experiência, a vivência, a corporalidade, o fato de que a pessoa que passou e vivenciou determinadas coisas, ela vai ter uma percepção desse mundo que ela vivenciou, e que isso não é somente uma construção linguística, né? Isso vem, digamos, sendo trazido com bastante contestação. O professor Gumbreth, quando ele fala de experiência, ele fala de um tipo específico de experiência e que interessa bastante no campo da arte e da literatura, e que ele não traz também como algo novo, que é a experiência estética. Nós, quando falamos ontem de experiência estética no primeiro encontro, né? O que nós, eu estou um pouquinho confusa aqui com dois computadores, então acabei tocando errado, trocando o slide no computador errado. Mas assim, quando a gente fala da ideia da experiência estética, ele traz a proposta de que, ao estarmos em contato com a obra de arte, a gente está ligado à ideia da produção do sentido, obviamente. A gente, por uma tradição, procura interpretar o sentido, o que as palavras estão dizendo, que relações existem entre aquilo que a obra literária diz e relações históricas, políticas e culturais. E ele diz, isso não é um problema. O problema é você achar que isso é tudo. Não é tudo. Tem o outro lado. E esse outro lado é o que ele chamou de presença. Ele disse que, na verdade, se tratava, ele veio depois adquirir mais tarde essa nomenclatura, a ideia de efeitos de presença, que existe uma parte da leitura do texto literário ou da obra de arte que nos impacta e que toca, de alguma forma, o nosso corpo, afeta o nosso corpo. E hoje a gente vai dar continuidade a essa ideia falando das materialidades do texto e da corporalidade, e falando da experiência visceral que pode ser gerada também a partir do contato com a literatura. E ontem eu iniciei a falar de um conceito também trazido, ressignificado pelo professor Gumbreth, que é a ideia da estímon. E a palavra é feminina, embora numa tradução da obra do professor Gumbreth esteja no masculino, tá? Essa estímon tem tudo a ver com a ideia do fenômeno de presença na obra de arte. Lembra que eu falei ontem, para quem esteve, que a estímon seria uma terceira via. É uma abordagem da literatura para os leitores não profissionais.
é uma abordagem em que você tem percepções e sentidos físicos, você se vê materialmente, corporalmente afetado pela leitura da obra. A origem da palavra estímulo, ela vem do inglês mood. Mood significa, faz uma relação com a ideia de estado de sentido. E climate, que é outra coisa que é algo que está em volta das pessoas e exerce influência física. Uma ideia para a gente entender essa ideia do clima é que, por exemplo, se nós estamos num dia cheio de neblina, um dia bem úmido, bem nublado, existe algo à nossa volta ali que nos envolve, que nos coloca num clima, e aquilo afeta, por exemplo, o nosso estado de espírito mesmo. Em dias, por exemplo, muito nublados, existe um grande percentual de pessoas, e isso é comprovado, que ficam, por exemplo, um pouquinho mais depressivas, um pouquinho menos entusiasmadas e menos alegres, um pouquinho mais melancólicas quando não aparece o sol. Esse é o clima que nos envolve e nos afeta. E isso é algo que nos afeta, inclusive, fisicamente. Afeta a textura, a superfície da nossa pele. Certo? Essa palavra estímulo, ela também deriva do alemão, e eu não vou saber, me perdoem, minha pronúncia talvez não seja tão boa. Stim, que é voz, e stimmen, que envolve a ideia de afinar um instrumento musical, de estar correto. Nesse sentido, afinar ou ter a ideia da voz, de tentar corrigir, de estar correto, junto com a ideia das atmosferas e estados de espírito que são experimentadas junto, num contínuo, como escalas de música, trazem a ideia do que seria essa estímulo na abordagem do professor Gumbrich. Certo? Então, a estímulo é mais fácil para a gente fazer uma metáfora, relacionar com as notas musicais e com ouvir os sons. A música nos afeta corporalmente, certo? E a audição, por onde a gente vai ouvindo aquela música, envolve todo o corpo. Se a gente ouve determinadas vozes muito bonitas, muito afinadas, tanto que tem um impacto material que existem sopranos que conseguem quebrar vidros, né? Em suas performances, por exemplo. E vozes que nos arrepiam, por exemplo, também quando nós as ouvimos. A pele e a percepção e essa corporalidade que são afetadas nos falam desse fenômeno. Tá? E cada tom da música, daquilo que vai aparecendo, é uma forma de realidade que nos afeta fisicamente e nos envolve corporalmente. A gente não é acostumado a olhar para isso, né? E é algo que está aí todos os dias no nosso corpo. Geralmente, quando a gente fala de estímulo, isso é uma experiência, né? A gente fala de estímulo para, às vezes, para adolescentes ou pessoas que não são estudiosos de literatura, eles dizem, isso aí eu sempre senti, só não sabia que tinha um nome. Sabe aquela questão de não ter uma categoria que denomine, que fale sobre isso? É isso, então. É estímulo. Tá? Então, o clima atmosférico acontece ao nosso corpo. Nós recebemos esse impacto. E falar de estímulo é falar de presença, porque também quando o nosso corpo se sente tocado por esse clima, por essas notas musicais, a gente de alguma forma sente a presença dessa música e desse clima que nos afeta, certo? Então a gente tem naquele momento um encontro entre o nosso corpo e aquilo que está ao seu entorno, ou entre aquela música e o entorno e o nosso corpo. É uma outra forma de você se perceber e de você perceber a presença desses elementos à nossa volta. Até aqui tudo bem? Tá dando para entender? Então vamos lá. Então, como eu disse, a gente está falando de música e de clima como metáforas, tá? Para essa ideia da atmosfera, do tom ou da estímulo, que o texto também traz. Isso é que é mais legal. Tá? O professor Gumbrich, ele nos fala que nas obras existe algo, existe uma estímulo que a caracteriza. E que a gente vai perceber essa estímulo, esse clima que as obras que a gente pode se inserir, a gente pode perceber na obra, desde que
isso é bem importante. A gente adote uma postura de ler em busca de estímulo. Exige de nós uma postura consciente, e é por isso que é preciso conhecer o conceito e se falar sobre isso também, tá? Para que haja como se fosse uma consciência daquilo que está ali e simplesmente não vemos. Então, essa estímulo ela se dá e ela nos toca por meio dos elementos materiais, da materialidade da obra. E assim como a música, os textos também podem nos afetar fisicamente, como o clima, como a música, certo? Olha, eu tô trocando de novo o slide errado. Cada estímulo é única, até tá com erro ali de escrita. Não tem teorias e métodos que justifiquem, que expliquem, que identifiquem esse estímulo. Você sente. E para você perceber tudo isso, o professor Gumbrich traz uma ideia do pensamento contraintuitivo. E com isso ele traz a ideia do pensamento de risco. Em alguns momentos, o que demanda para você? Você tem que estar aberto a esse estímulo. E você tem que estar aberto até mesmo a bater de frente com certas ideias já sistematizadas também, para que você possa parar e olhar para isso. Exige algo assim de coragem, eu diria, para você perceber as coisas de uma outra maneira. Ler em busca de estímulo exige o quê? Pede o quê para nós, então? Pede que não é simplesmente você chegar num lugar e você se pôr a decifrar a atmosfera e o ambiente daquele lugar. Não. Aí a gente está pegando um conceito super novo e que fala de corporalidade e está, como é que eu vou dizer? Você está forçando ele, batendo com ele a martelo em algo que já é o antigo, que é essa visão hermenêutica, interpretativa do mundo. Não é esse o ponto. O ponto é descobrir nos textos literários que nós estamos lendo, e aqui a gente está falando de literatura, por isso essa referência poderia ser outro material artístico, esses princípios ativos que a gente entra em contato por meio da leitura e especificamente na poesia por meio da prosódia, como nós vimos ontem, né, na questão do slam, que as pessoas têm o corpo afetado por meio da poesia, mas poderia ser na prosa, que tem ritmo e que a gente lê em voz alta, o quanto aquilo vai nos impactando. E se deixar ler para perceber todas essas coisas. É uma forma de você provocar um fenômeno de presença, de você tornar presente aquela emoção do texto literário. E por que se faria isso? Em busca para você ir em busca de uma experiência diferente na literatura. Sem se preocupar com essas certezas e convenções. E é por isso que tudo isso que a gente está falando sobre presença e estímulo, às vezes conversa com mais facilidade com um leitor, digamos, não profissional, alguém que não é um especialista em literatura. Então, que mais? Estímulo tem muito a ver com performance. A forma como aquele texto é lido e o efeito da voz, aquilo nos afeta também. Leitura e o teatro traz muito isso para nós, intensamente. Leituras dramáticas, como nós tivemos a leitura da Fátima, né? Leituras dramáticas que nos afetam, que nos emocionam, fazem uso da voz como instrumento para nos afetar o corpo. E aí tem o sentido, é claro, que nós estamos percebendo o que está sendo dito, mas tem a emoção, o tom, a batida que está por trás, certo? Aí a gente vai pensar, mas então será que as obras, tudo que é obra tem estímulo? Segundo o professor Gumbrich, não necessariamente. Existem obras que possuem muito estímulo, que são muito ricas nesse estímulo. E elas não precisam ser descritivas para nos remeter a um ambiente ou uma atmosfera. Vejam, o que é bem importante a gente entender? Que a metáfora de usar o ambiente e a atmosfera para nos remeter à ideia da estímulo, ela não é por acaso, porque é exatamente ser remetido a essa atmosfera e esse ambiente que envolve a produção de uma obra que é de uma outra época, é disso que nós estamos falando. No, para,
no paradigma hermenêutico, nessa forma tradicional que a gente tem de entender o mundo e de tentar interpretar as coisas, a gente vai ler uma obra antiga, uma obra da Idade Média, obviamente, com o nosso olhar cultural de 2022, o nosso olhar cultural contemporâneo. E a gente vai olhar para aquela obra e a gente vai dizer tal coisa significa tal coisa, e tal coisa tem relação com tal coisa, e o que a gente está fazendo? A gente não está vivenciando aquele passado. A gente está, de novo, adequando a nossa visão do presente para tentar intelectualmente entrar em contato com aquele passado. Numa leitura em busca de estímulo, você vai perceber o significado e você não vai abrir mão disso. Só que, além disso, você vai perceber que algumas obras permitem que, ao fazer a leitura do texto, você se sente um pouco no clima da época em que o texto foi escrito. Olha que coisa incrível, gente! É meio máquina do tempo o negócio, não é? Sabe o que é mais legal? Mais legal que não precisa de máquina do tempo. E sim de uma postura de querer ler em busca de estímulo, para você se projetar para esse mesmo lugar. Mas todo mundo vai conseguir se projetar para o mesmo lugar? Não é essa, eu acho que o ponto essencial da questão, tá? Não é essa, porque como o sentido ele entra também na experiência estética como uma parte, certas referências que nós temos, certa experiência pessoal e também todo o nosso repertório em relação ao mundo pode impactar, mas não quer dizer que isso vai, também que esse repertório que nós temos vai nos conduzir para uma leitura melhor ou pior do ponto de vista da presença ou da obtenção dessa noção de estímulo. Não, às vezes pode até atrapalhar, mas não vai ser igual para todo mundo também. Mas isso não é o que importa, assim, o que a gente quer é essa experiência visceral. O que isso gera? O que isso pode ser evidenciado? E não buscar uma verdade absoluta por trás disso, que possa ser cartesianamente descrita e mensurada. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia também. Além disso, gente, existe uma relação específica entre as formas de narração e atmosferas específicas, e eu gosto bastante da ideia de que algumas narrativas e formas de narração, por exemplo, a narrativa autobiográfica, ela, como já dizia o Philippe Lejeune, ele nos conduz a um pacto em que você aceita que aquela narrativa diz algo realmente sobre aquele sujeito que assina a capa da obra e assina como autobiográfico. Então, você se coloca numa postura específica para fazer a leitura daquela obra a partir daquela ideia. Também, gente, existem relação entre algumas formas de narração e essas atmosferas específicas. Essas formas de narrar, você se conduzir para determinadas formas narrativas também vão ser mais propícias para você perceber determinadas atmosferas e se colocar numa condição de perceber a estímulo que tem ali. E a ideia é minha, eu acredito que a narrativa autobiográfica possa conduzir também a certos estímulos de você se projetar para determinados lugares. Tá, mas isso é uma teoria que eu ainda estou pensando. Não, eu acho que tem sentido. Eu queria comentar algumas coisas importantes que você está trazendo, que para ter estímulo não é necessariamente preciso, não é necessário ter obrigatoriamente uma descrição de algo. Não é só descrição. Você pode não ter a descrição de algo e ter um clima. Isso é muito interessante. E a relação entre as formas de narração e atmosferas específicas não está esclarecida ainda, é algo a ser feito. E eu concordo sobre a narrativa autobiográfica, porque eu estou lendo o livro profético de Ezequiel, da Bíblia, que é um livro autobiográfico. O impacto que ele tem sobre mim é diferente dos outros livros, dos livros em terceira pessoa. É completamente diferente. Tem uma carga muito maior, assim, parece que está conversando, né? De proximidade, né? Está Uma conversando comigo. proximidade. Num tempo muito distante, aquilo se faz presente de uma maneira, as imagens que ele usa. A Vanusa está comentando aqui, a gente discutiu a Bíblia noutra sala, ele é realmente um grande contador de histórias. E eu também me chamou muito a atenção o livro de Neemias. O livro de Neemias é em primeira pessoa também. Você entra na história de outro jeito. Então, eu acho que é
É possível, né, que haja realmente uma relação, né, professora? Perfeitamente possível que você tenha mais estímulo, que é o plural, né? Você ter mais estímulo numa narrativa autobiográfica, mas é algo a ser desenvolvido isso. Lá, a própria Jamaica Kincaid, né? Como Sim. você se envolve com aquela história. Nossa, no caso dela é muito forte mesmo, meu Deus. É puro ritmo, assim, é incrível. Então, pessoal, isso são coisas aí, é por isso que a gente está começando a entender muitas coisas que partem de a gente abrir os olhos para ver coisas que estavam ali e nós não víamos. Ah, de novo, só para a gente retomar, tá? Nessa relação com os estudos de presença, as coisas, o Gumbrich fala, o professor Gumbrich, que as coisas estão sempre já numa relação necessária com os nossos corpos. O fato de a gente não perceber ou não olhar para aquilo ou não valorizar aquilo, não muda esse fato. Tá? As coisas têm relação com os nossos corpos, ou os nossos corpos tocam as coisas e ao mesmo tempo nós são tocados por essas coisas. É uma relação em via dupla. Tá? E a dimensão física dos fenômenos, por exemplo, das atmosferas e os ambientes, elas vão interferir, já que nós estamos relacionados corporalmente também com aquilo que está à nossa volta, nessa nossa experiência estética, que é essa união dos efeitos de sentido e de presença. Uma coisa que eu acho bem interessante no livro Produção de Presença, que o professor Gumbrich fala, é que ele diz que a experiência cotidiana está relacionada simplesmente aos efeitos de sentido. Ele fala isso porque na nossa época, na nossa contemporaneidade, nós somos treinados para perceber sentido. Então a gente cotidianamente vai olhar pro sentido. E a experiência de presença, que está ligada a essa ideia de corporalidade, ela já não é tão cotidiana. Por quê? Porque nós temos que nos propor, nesse momento que nós estamos vivendo, a perceber essa corporalidade tão sistematicamente apagada ao longo de séculos, na nossa relação com o objeto estético. Tá? E aí, o que, que é a ideia que ele está propondo? Que uma experiência da literatura ampliada com essa dimensão física. E aí, gente? Aí eu vou entrar um pouquinho só na tese do professor Gumbrich, que ele diz que se a gente se concentrar nas atmosferas e nos ambientes, isso nos permite perceber certa vitalidade e a proximidade, que a vitalidade e a proximidade estética, isso meio que desapareceu, o olhar sobre isso meio que desapareceu. Né? E seguir, ele fala também de seguir com a configuração da atmosfera de ambiente de forma a encontrar formas intensas e íntimas à alteridade. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li eu não entendi exatamente o que isso queria dizer, mas se liga também com essa ideia da autobiografia, que a gente estava falando como um gênero que nos permite, de alguma forma, nos abre uma ideia para você estabelecer essa proximidade. Essa proximidade com a alteridade, com aquele outro, com aquilo que não vem de nós, com aquilo que a obra literária traz ali e que não é representado no sentido literal da ideia da representação, e ele discute também vários conceitos da ideia de representação, mas que haveria algo ali que não é nosso, que não depende da nossa visão cultural do mundo no presente, e que sim, que se conecta e retoma algo que pertence a uma outra época, um clima de uma outra época, e que não necessariamente é a minha visão e leitura do que está ali, mas sim eu me permitir perceber isso que pertence a uma época da qual eu não faço parte. Essa é a retomada do passado que ele fala por meio da literatura. O permitir-se contatar essas atmosferas ambientes que vão estar marcadas de alguma forma pela materialidade da obra, pela linguagem que é usada. A professora Grace, ela falou uma coisa, a obra não precisa ser descritiva, não precisa, porque a gente não precisa nem entender o que a obra está dizendo, porque a materialidade linguística que vai aparecer ali, naquelas palavras que podem tocar o nosso corpo, isso vai acontecer independente de entendermos ou não o que está sendo dito. Isso é bem interessante também.
A gente vai pensar, junto com isso, essa questão da corporalidade, se nós pensarmos como determinados ritmos de batidas e de percussão provocam reações corporais nas pessoas. E que algumas batidas e ritmos também estão conectados com rituais religiosos e que colocam as pessoas em outros estados de percepção. Então, existe realmente algo que não vai ser totalmente explicado, digamos, pela hermenêutica, e que vai envolver o que você percebe e sente a partir daquilo. E ainda, continuando sobre ler em busca de estímulo, dá para você fazer, e é uma proposta que o professor faz, uma volta de leitura aos textos canônicos em busca de um fenômeno material. Né? E vai envolver, de repente, você voltar a ler aqueles clássicos da literatura, aqueles livros muito extensos, e livros, de repente, de uma outra época, em que você vai perceber essa relação aparecendo ali. Eu já expliquei a conexão que se estabelece do presente com o passado por meio dessa relação da estima, a experiência estética, relacionada com a ideia da experiência histórica, tá? E aquilo, você está produzindo um pensamento a partir do momento e do lugar onde você está historicamente, né? Mas a experiência estética poderia conduzir a algum outro tipo de experiência. E a arte, ela teria essa capacidade, faz parte do que o professor afirma, de absorver algo da atmosfera e do ambiente e devolver isso por meio da experiência estética novamente no presente, como se fosse um espaço de acesso a algo que pertenceu, que ficou registrado, uma memória de uma outra época, registrada por meio da linguagem como fenômeno material, pela sonoridade da linguagem como fenômeno material. Gente, isso é muito louco, não é? Alguém comenta? Alguém já parou para sentir isso de uma certa maneira? Tá? Acho que a gente sente isso se a gente pegar uma música antiga, uma música medieval. O que que aquilo vai? Eu fico pensando, eu lembro das Carmina Burana, e aí de pensar daquela música lá que é dos monges alemães, e o É, que que aquilo traz, né? eu me lembrei da Piaf. Quando eu escuto a Piaf, eu me sinto remetida à boemia parisiense dos anos 40. Então, veja, é um fenômeno que acontece, É né? fenomenológico, né? Por isso que É. o olhar tem que ser fenomenológico. Então, deixa eu ver aqui no novo presente. Ó, mudou aqui. Não se pode, ao mesmo tempo, ele é importante. Eu acho que o professor Gumbrand ele traz muito essa ideia eh, de tentar não trabalhar com a ideia dos extremismos. No seguinte sentido, ele diz assim, ó, que não se pode atribuir qualidades absolutas aos fenômenos formais, nem afirmações existenciais sobre uma suposta superioridade das atmosferas, dos ambientes, das culturas do passado. Ah, porque do passado isso é muito melhor do que é o do presente? Ou os fenômenos formais, as formas que tem nessas obras do passado, elas têm qualidades absolutas, elas vão ser percebidas exatamente das mesmas maneiras por todas as pessoas, em todas as culturas. Ele diz para não se cair nesse jogo, não se cair nessa armadilha de fazer uma informação, de trazer uma afirmação fechada sobre isso, tá? De novo, e sim se colocar na experiência estética para perceber o que vem a partir disso. Isso eu acho super interessante dele, sabe? E ele ainda diz que sempre que um texto for penetrado pela estímulo de uma determinada época, a gente pode assumir que teria havido uma experiência primária. E ele fala de uma coisa interessante, que ele diz que essa estímulo, ela mexe como que em algo que seria um reflexo pré-consciente. E aí tem, claro, tem toda uma relação que ele faz com o Nietzsche, com a ideia do ritmo, com a ideia do surgimento da humanidade. Tem algo bem complexo aí, não vou entrar nisso agora, mas é muito interessante dessa ideia do pré-consciente que é acessado por meio dessa estímulo.
E ele diz que isso fica intensificado no fascínio estético, né? Isso, quando a gente se sente tão tocado por aquela obra, isso gera um fascínio estético, uma ânsia por presença. É como se, de alguma forma, por algum momento, você sentisse algo que não era dessa época, você fosse conduzido a uma experiência que te leva para um outro lugar. E isso é tão incrível que gera também uma ânsia de presença, uma certa vontade de estar lá, e às vezes a gente diz, eu gostava tanto daquela época, das coisas daquela época, e daquilo que aparece representado na obra. E a Lígia Gonçalves Diniz, que é a nossa referência bibliográfica do encontro de hoje, eu sei que fica um pouco difícil de ver por causa da qualidade da minha câmera, do livro Imaginação como Presença, mas está nas referências bibliográficas da aula do segundo encontro que foram enviadas para vocês. Na sua tese de doutorado, Imaginação como Presença, ela traz algo muito interessante nesse sentido. Ela diz que na obra literária, a imaginação é um elemento fundamental para estabelecer essa relação de presença também. E que isso gera um efeito, por meio da imaginação, de materialidade no corpo sobre essa estímula. E que isso é tão profundo que determinadas obras que a gente lê e que nos impactam em determinados momentos da nossa vida, nos impactam de tal maneira que se guarda na memória algo desse impacto que nós tivemos, que com o passar dos anos já não se sabe se aquela sensação foi vivida ou se foi o efeito de uma leitura. Então ela fala dessas marcas que a literatura pode deixar em nós, o que é uma coisa muito bonita também. Tá? E também vai provocar, ao lembrar daquilo, digamos assim, esse efeito corporal. Só que a Lígia, ela separa, ela diz que tem duas situações do uso dessa imaginação. Ela diz que quando a imaginação, para retomar o passado, ela é consciente, o efeito dela é muito diminuto em termos de intensidade sobre o corpo, em relação àquela imaginação que ela surge, digamos, meio que sem você provocar. E que aquilo vem e te afeta e te toca por dentro, como diz a Toni Morrison. E aquilo tem um impacto muito grande também. Então, esse conceito da imaginação e da literatura como uma proximidade, uma forma de provocar a experiência estética, também é algo que é bastante interessante e atraente. E que conversa também com o Marcelino Freire, que é um dos escritores homenageados do nosso seminário, que hoje de manhã teve uma entrevista muito, olha, gente, muito incrível. Pena que eu não pude assistir ao vivo, que eu estava em sala de aula, do professor Paulo Sandrini com o Marcelino Freire. Para a aula de hoje, eu também tinha indicado para vocês a leitura de alguns contos do Marcelino Freire. E eu fiquei bem feliz ao observar na gravação da entrevista que ele escolheu alguns desses mesmos contos que eu tinha escolhido. E sem combinar nem nada, como estava conversando com a professora Grace, ele usa essas mesmas técnicas de estímulo e presentificação corporal da linguagem na sua produção, ao escrever os contos. Então, eu queria compartilhar com vocês, eu gostaria de recomendar essa entrevista, e se o Jones puder localizar o link do YouTube em que a entrevista está e colocar para nós, pedir tua ajuda, Jones, para que vocês possam assistir num outro momento. E eu vou colocar aqui um trechinho da entrevista para vocês ouvirem, em que ele faz a leitura de um dos contos indicados, que é o Totonha. Ele explica que Totonha é um dos contos do Cadernos, aqui, ó, do Contos Negreiros, essa obra aqui é dele, e que ele selecionou como um dos melhores, os contos favoritos dele, que foi solicitado por uma editora, a ele e a vários outros escritores contemporâneos, e que ele colocou como, digamos assim, um dos seus contos mais importantes. Ele diz na entrevista, e olha que ele conversa muito com isso, com os conceitos de presença na linguagem, e essas questões que nós estamos sobre as quais nós estamos escrevendo agora. Só vou pedir um momentinho aqui para vocês para. Olha, esse aqui é o livro da Seleta dele. Seleta é o nome do livro, o nome do texto aqui que ele usa. Seleta, por pior que pareça. Que ele é, digamos, uma pessoa assim bastante divertida
E ele disse que ele escolheu os melhores contos deles, por pior que pareça, para ele foi o que ele achou que poderia ser melhor, ainda que depois ele olhe e ele tem um certo olhar crítico sobre esses contos. E ele fala sobre o processo de criação dos contos. E sobre o conto Totonha, ele diz umas coisas muito interessantes. Vocês vão ver que ele diz que ele cria, esse Totonha era a tia dele, a tia nordestina dele, que era uma pessoa que não era letrada. E que quando falavam que ela tinha que escrever, ela dizia, mas para que isso? Para que toda essa reação? Ao reproduzir o que seria a fala da tia, ele diz que faz isso porque ele sente muita saudade das pessoas da família. Ele sente saudades da mãe, ele sente saudades dessa tia. E ao reproduzir a voz da tia, ele escreve para restaurar a memória dessas vozes e preencher o peito em relação a essas saudades. Olha que coisa mais bonita. Outra coisa que ele fala, tá, é que ele escreve prosa rimada. E aí a gente volta também que ele estava na vibe justamente do seminário, porque a professora Grace lançando, né, o livro dela sobre ritmo na prosa, e ele faz uma prosa que tem rima também. E ele diz que ao escrever, ele faz isso para incorporar a palavra. Ele diz que ele produz a palavra quando está escrevendo e lê em voz alta porque ele quer com a voz dele sentir o impacto da palavra no corpo. E que a palavra para ele é como se ele tivesse a palavra pronunciada para ele tem uma eletricidade. E quando ele fala em voz alta, ele sente aquela eletricidade da palavra e sente que a eletricidade penetra e corre no seu corpo inteiro. Isso é pura presença, gente. Ele quer ver o efeito de estímulo que aquela palavra está provocando sobre a produção dele, desse conto. Certo? E ainda ele diz que ele escreve com o corpo inteiro. Isso é muito também epistemologia do pensamento negro, especialmente estou falando da Toni Morrison. E daquilo que ela traz ao falar do seu processo de criação e de escrita, e ela também é mencionada pelo professor Gumbrand. Então, quer dizer que nós estamos em vários elementos e várias vozes de escritores, e no caso dele, né, um professor de literatura, e deles como escritores falando do seu processo de escrita. E ele diz que quando a gente lê ou está escrevendo um conto, a gente tem que ouvir no fundo a batida do tambor. Qual é o tambor que a gente está ouvindo no fundo? Eu lembrei que ontem tinha lido em Jucapirama a ideia do tambor batendo no fundo para perceber essa ideia do ritmo e da presença que se estabelece. E ele diz que essa batida do ritmo do conto é algo que bate no e reverbera no peito, junto com o coração. Isso é presença, isso é corporalidade, e isso é experiência visceral. Essa é a ideia do que a gente queria trazer hoje, tá? Então, a busca do impacto. Eu vou colocar um pouquinho, então, do Marcelino Freire. Eu realmente espero que dê certo, tá? Então, só pedir um pouquinho da paciência de vocês, que eu vou tentar colocar aqui para a gente não perder. São 2 minutinhos apenas, tá? São 2 minutinhos apenas da leitura do Totonha, para que nós possamos ouvir. Então, Os coloquei meus aqui. contos preferidos, Sim. por pior que pareça. Capim sabe ler, escrever. Já viu cachorro letrado, científico? Já viu juízo de valor? Em quê? Não quero aprender. Dispenso. Deixa para a gente que é moço, gente que ainda tem vontade de doutorar, de falar bonito, de salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre e mais nada precisa. Deixa eu aqui no meu canto, estou bem. Na boca do fogão é que fico. Já viu fogo e atrás de sílaba? O governo me deu o dinheiro da feira, o dente, o presidente, o vale doce, um vale linguiça. Eu quero ser bem ignorante, aprender com o vento. Tá me entendendo? Demente, como um mosquito na bosta ali da cabrita, que ninguém respeita mais a bosta do que eu. A química. Tem coisa mais bonita, a geografia do rio mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, o pó da água, hein? O que é que eu vou fazer com essa cartilha? Número, só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço, tem esforço, mais esforço, meu esforço. Todo dia, tanto tempo nesse esquecimento, acordando com o sol, tem melhor beabá a soletrar se a chuva vem? Se não vem,
Morrer já sei, comer também, de vez em quando ir atrás de preá, caruá, roer osso de tatu. Adivinhar quando a coceira é só uma coceira, não uma doença. Tenha santa paciência. Será que eu preciso mesmo garranchear meu nome só para a mocinha aí ficar contente? Ô, dona professora, que valia ter meu nome numa folha de papel? Me diga honestamente. Coisa mais sem vida é um nome assim, sem gente. Quem está atrás do nome não conta? No papel, eu sou menos ninguém do que aqui no Vale do Jequitinhonha. Pelo menos aqui todo mundo me conhece, grita, apelida, vem me chamar de Totonha. Totonha. Quase não mudo de roupa, quase não mudo de lugar. Eu sou sempre a mesma pessoa que voa. Para mim, a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa, no focinho de quem for. Eu não tenho medo de linguagem superior. Deus que me ensinou. Eu só quero que me deixem sozinha. Eu e a minha língua, que só passarinho entende. Entende? Não preciso ler, moça. A mocinha que aprenda, o doutor. O presidente é que precisa saber ler o que assinou. Eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Não vou. Maravilha, Marcelo. Então, gente, ele fazendo essa leitura, deixa eu só tirar aqui, parar um pouquinho o compartilhamento. Ele fazendo essa leitura, gente, ele mesmo diz que ele está trazendo essa voz do Nordeste, e ele diz que as pessoas do Nordeste, elas faz parte da percepção da vida delas, essa ideia da rima, essa ideia do canto do passarinho, essa ideia do jeito de falar, e dessa percepção da vida que vai relacionando todas as coisas. Então ele traz também, ele diz que ao reproduzir, agora eu falando, né, o conto Totonho, eu fazer essa leitura, ele traz a estímulo da voz da tia, e do jeito dela de lidar com o mundo, e de trazer essa sabedoria à tona que ela diz que ela tem. E ela não precisou de letra nenhuma para entender. Ela mostrando essa sabedoria popular que não transita pelo mesmo ponto da sabedoria erudita, né? E ao mesmo tempo ela fala rimando com gerando essa presença da tia que fala por meio da voz dele. Então, isso é um bom exemplo nesse conto para a gente entender, que é um dos preferidos dele, para a gente entender também essa ideia do ser remetido. E ele diz que o teatro, né, tem por excelência isso de trazer, né, nessa performance, nessa representação, e é um exemplo também de como a performance nos coloca numa situação de nos aproximar dessa percepção da estímulo. Tá? Por trazer os elementos dessa materialidade de uma forma bem explícita. Aqui o legal dele é que não é só a leitura, né? Ele fala do recurso de produção do texto, né? O recurso como escritor que ele faz uso ali. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fale, Dionísio. Lá vem eu, né? Então, Ana Paula, parabéns pela apresentação, foi muito linda. Já vamos continuar, né? Mas eu gostaria só de pontuar que essa questão do Stimmung é a que eu mais tenho carinho pelo Gumbrich, e eu acho encantadora essa pesquisa da Stimmung. É claro que envolve a presença, envolve todo o conceito, é uma continuidade dessa presentificação, mas é muito bom de trabalhar em literatura. E a leitura do Marcelino me remeteu muito ao ritmo também, porque ele tem todo um ritmo que ele passa ali, toda uma sonoridade que encanta também, toda uma performance de voz, e tudo isso tem um efeito sobre nós não podemos deixar isso de lado, é muito importante falar sobre isso também. E esse impacto que a voz tem em nós. Então, isso é Stimmung, né, que você falou agora, acabou de falar, eu estou repetindo com outras palavras, mas foi o que me encantou também nesse momento. Quem sabe essa linguagem popular que conversa com o nosso interno, com a pessoa real de dentro, né, com a pessoa simples que nós somos, acho que tem um efeito em cada um, e em mim foi esta questão. Achei interessantíssimo.
mas só algumas contribuições mesmo. Nossa, é bem, e tem essa coisa do Nordeste, não tem, gente, uma estímulo específica dessas falas do Nordeste? Deixa eu só responder aqui para a Gisele, que a Gisele teve um problema de trânsito. Espero que você esteja bem, Gisele. Obrigada por se preocupar e entrar e vir dar uma satisfação, mas o mais importante é que você esteja bem, tá? Essa aula vai ficar gravada e depois você vai poder assistir em outro momento, tá? E se você está bem, assim, então tá tudo dentro do mais maravilhoso mesmo, que é isso que a gente espera de tudo isso, que dê tudo certo. E realmente, essa coisa, e gera afetividade, gente, essa questão da estímulo gera um afeto, não era? Afeta o nosso corpo e afeta os nossos sentimentos também, da gente imaginando uma tia falando e discutindo dessa maneira com alguém, e com toda essa sabedoria não letrada e tão, digamos assim, bem organizada, fundamentada, pé no chão, alinhada, não tem isso, gente, também? Então, já estamos chegando perto das 9 horas. Não vou fazer a leitura, mas eu não esperava da gente ter essa possibilidade do próprio Marcelino Freire fazendo a leitura do conto dele. Fica a leitura dos outros contos. Se vocês quiserem, a gente pode fazer a leitura amanhã deles. Um deles é o Solar dos Príncipes, que a gente foi... Como a ladainha fala com os passarinhos, você assistiu, Vanusa, ele dizendo? É verdade, é pura verdade isso. Tem o Solar dos Príncipes, que também é um dos contos preferidos dele, e o outro que eu tinha colocado, além do Totonho, era o Polícia e Ladrão, tá? Que é um outro conto aqui que tenha... Eu vou tentar pedir para fazer o envio desses contos, então, para vocês, para a aula de amanhã. Então, também, além do link e da referência do que nós vamos trabalhar. A proposta para amanhã, eu sei que já são 21 horas, me perdoem, já vou finalizar aqui o que nós temos, tá, para falar. Então, amanhã nós vamos trabalhar com poesia, e agora a gente vai trabalhar com o poeta Léprevaux. É Léprevaux o nome dele? Deixa eu ver certinho aqui para vocês, porque, gente, a minha memória... Léprevaux. É o Léprevaux. Isso, Léprevaux. Tá? Então, nós vamos trabalhar com um poema dele também, para ver de novo ver um pouquinho mais sobre toda essa questão da sonoridade, voltar um pouquinho, fazer o fechamento dessa ideia da presença, da estímulo na linguagem. Deixa eu dizer aqui já certinho aqui para vocês. Só mais um minutinho de... Amanhã é dia 6, né? Então, amanhã nossa temática será imaginação como presença, memória na literatura. Então, nós vamos retomar amanhã essa ideia da memória na literatura, desse livro da Lígia, que é da tese de doutorado dela, que também foi orientada pelo professor Gumbrecht, um poema do Ney Léprevaux, e eu tinha alguns trechos para indicar do Eu Titubo, a Bruxa Negra de Salem, tá? Então, vou trazer alguns outros elementos também, em que aparece essa ideia justamente da memória, como... e dessa forma que a imaginação, pela ideia da Lídia, pode nos afetar o corpo, e trazer essa relação de presença também na linguagem, e da linguagem utilizada na literatura. Certo? Então, gente, eu quero agradecer a importância, a presença de vocês, dizer que eu fico super feliz da Gisele estar bem com tudo isso que aconteceu, e ela ainda chegou no finalzinho para nos dar um oi, né? E que dizer que eu aguardo vocês amanhã novamente, aqui às 8 horas, para nós fazermos, então, o fechamento da nossa oficina. Tá? Não precisa pedir desculpas de nada, Gisele. Não se preocupe, tá? A lista está dando como respondida, isso mesmo. Eu não sei, Stephanie. O Jones provavelmente vai verificar, tá? Mas tem que ver, porque se não foi criado outro form, ele faz isso mesmo. Ou se já foi fechado o form, não sei, tem que ver certinho. Só um minutinho que eu vou conferir aqui, mas foi do mesmo... Só um minuto.
Eu já confirmo para vocês, tá? Só um minutinho. Mas foi do dia 5/10, cópia, eu vou compartilhar de novo, tá, gente? Mas é o mesmo link que eu acabei de compartilhar, só para confirmar mesmo, direitinho, mas da E, mesma. e de toda forma, como nós estamos em pouquíssimos aqui, e nós temos a gravação, é possível resgatar, né, os nomes de quem esteve participando, e se houver qualquer situação, nós fazemos um ajuste com facilidade também. Então, podem ficar bem tranquilos. Certo? Algum comentário? Quer falar alguma coisa? Não? Então tá certo, gente. Muito obrigada. Boa noite. Que bom que você. Obrigada. Que bom, gente. Fico feliz. Nos vemos amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, Ana. Tudo de bom. Parabéns pela apresentação. Obrigada, Johnny.